Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Só na Escritura. Desde agora, gentilmente, eu peço aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no vídeo, curtir e compartilhar, para que mais pessoas venham conosco estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. No último vídeo que nós gravamos, nós falamos detalhadamente sobre a questão da inerrância bíblica. Nós podemos falar como que ocorreu a Declaração de Chicago, em 1978, quando os pastores vieram defender aquilo que de fato, de verdade, era esta inerrância. E eu também pude falar, uma conversa que eu tive com um teólogo católico, em que o mesmo me questionou, dizendo que na Bíblia Sagrada é inerrante, segundo o pensamento dele, naquilo que diz respeito à verdade de fé, mas ela é errante naquilo que diz respeito ao seu corpo, a questões históricas, geográficas, etc. E eu pude demonstrar aos irmãos de que eu discordei do pensamento desse teólogo, né? E depois lembrei-me de que, quando eu conversei com esse teólogo, passado alguns dias eu fui com um amigo meu na cidade de Cruzília, Minas Gerais, para jantar, né? E esse meu amigo, ele é totalmente adepto à teologia liberal, ele já até foi seminarista católico. Nós estávamos conversando e onde eu apresentava para ele a minha discordância dessa questão em afirmar de que a Bíblia Sagrada não tem erros no que diz verdade, no que diz respeito a verdades de fé, mas que tem erro no seu corpo. Sendo assim, ela pode ter erros históricos, geográficos, científicos, etc. E o meu amigo, ele falou assim para mim assim: não, eu concordo com esse pensamento e eu creio que a Bíblia tem erros no seu corpo, e porque é razoável esse pensamento, foram as palavras dele. Aí eu virei em determinado momento da conversa e falei para ele: mas espera aí, se isso for verdade, então joga por terra tudo aquilo que eu criei a vida inteira. Eu dei um exemplo para ele, eu falei assim, a história de Davi. Como que eu vou saber se aquela história, que não diz respeito à verdade de fé, mas é um relato histórico, é verídica ou não? Aí ele falou assim: você vai saber disso pela comprovação científica e histórica dos fatos. Aí eu discordei e acabou que nós mudamos de assunto. Mas aí, irmãos, eu ainda continuo com esse pensamento e venho aqui conversar com os irmãos a respeito disso. Isso não tem lógica. Veja bem, se a Bíblia é errante no que diz respeito a outras questões que não são verdade de fé, eu repito, como que eu vou saber, como que nós vamos saber o que é verdade e o que é mentira? Como que nós vamos saber se aquele que entregou Jesus foi de fato, de verdade, Judas e não Tomé? Como que nós vamos saber se aquele que duvidou da ressurreição corpórea no domingo pela tarde fora de fato Tomé e não Pedro? Como que nós vamos saber se de fato o apóstolo dos gentios ele foi Paulo e não Matias? Está dando para os irmãos entenderem? Se nós começarmos a negar, acharmos que algumas coisas da Bíblia foram escritas e de acordo com, isso eu concordei, de acordo com o pensamento do autor, de acordo com a sua experiência, o lugar que ele vivia, etc. Mas se nós não crermos de que o Deus Todo-Poderoso, de que o Espírito Santo, vamos utilizar uma linguagem aqui, o cercou para que ele não errasse, mas permitiu que ele ali apresentasse erros históricos, erros geográficos, erros científicos, etc. Fica difícil quando nós lemos esse livro de nós sabermos o que de fato aqui é verdade e o que de fato é mentira. O que de fato o autor ele escreveu fidedigno aos fatos ou coisas de que ele se equivocou, né?
Talvez esse equívoco, ele não fora da intenção do autor, mas talvez esse equívoco, ele ocorreu por motivos de distração, vamos dizer assim. Ou porque, como dizem os liberais, a ciência não estava tão avançada como ela está nos nossos dias. Ou porque ele não tinha um conhecimento histórico vasto como aquele que nós temos nos nossos dias. Isso o levou a errar. Então, nós temos que crer que Deus, como eu falei, preservou os autores sagrados para que os mesmos não errassem. E a Bíblia, desta forma, ela não tem erro, ratifico o que já falei várias vezes, de nenhuma espécie. Porque ela é a palavra de Deus. E no próximo vídeo nós vamos apresentar essa diferença do que contém e do que é, né? A diferença das palavras conter e ser. Que Deus possa assim nos abençoar. Sola Escritura.